Pronto, bom dia a todos, professor Pablo Bahia, turma de Agroecologia, 27 de outubro, 10h10. Vamos trabalhar com a disciplina de gestão rural, dando continuidade ao conteúdo de empreendedorismo. Paramos no conteúdo de marketing de multinível, né? E hoje vamos trabalhar com os temas de lotes econômicos, localização de materiais, PCP, planejamento e controle da produção, layout e um questionário sobre empreendedorismo, que é uma avaliação rápida do conteúdo da aula anterior, baseado no modelo do Sebrae e no modelo dos slides disponibilizados. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, rapidinho, para que vocês possam visualizar também. Alguém liga o microfone só para me responder se está visualizando aí a minha tela quando eu abrir aqui o cigarro. Conseguem ver a minha tela? Muito bem. Pronto, então vamos lá. Na aula anterior, nós deixamos uma atividade, tá? Empreendedorismo, missão e visão, em que você tinha que entrar no fórum e apenas comentar, né, o que seria missão e visão no seu ponto de vista. Então comente com suas palavras, embasado nos textos e nas aulas, seu entendimento sobre missão e visão, a principal diferença entre esses dois assuntos. E a única pessoa que respondeu foi o Daniel. Se você abrir aqui, o Daniel comentou o que ele acha de missão e visão. Tá faltando todo mundo responder, tá? É uma avaliação também, faz parte do nosso conteúdo. Tá aqui no dia... Tá na aula do dia 20 de outubro, tá? Último itemzinho aqui, esse balãozinho aqui, sobre missão e visão, é um fórum de discussão. No mesmo dia 20 de outubro, a gente tem também os modelos de plano de negócio do Sebrae, o modelo do PMBOK, uma apostila minha também de plano de negócio e os slides complementares sobre empreendedorismo. Todos os slides que nós utilizamos na aula para servir de base para vocês, para o nosso testezinho do questionário, que no final de semana o CIGA ficou fora do ar, tá? Sexta, sábado, domingo eu não consegui anexar o questionário e não consegui enviar o roteiro para vocês, eu só consegui enviar o roteiro ontem para vocês, tá bom? E aí o roteiro entrou aqui no dia 27, que foi nossa última aula. Aqui tem, ó, parte 1 e parte 2 da aula gravada do dia 20, quem quiser acessar, também mandei pelo WhatsApp. A prova da primeira avaliação hoje, dia 27, é o complemento. O que seria essa prova? É justamente o nosso questionário. Se você abrir o CIGA, está escrito assim, questionário de empreendedorismo. Inicia em 27 de outubro às 11 horas e finaliza dia 2 de novembro, meia-noite. Ou seja, você tem uma semana para fazer, não significa que você tem uma semana para ler as questões e responder uma por uma. Não, vou explicar como é que funciona. Depois que você abre a página para resolver, você tem apenas 30 minutos para fazer. Então concentrem-se, não dá tempo de folhear material, não dá tempo de abrir computador e olhar slide, você só tem 30 minutos. É um questionário bem tranquilo se você ler com atenção. Nesses 30 minutos, são questões de verdadeiro ou falso, somente verdadeiro ou falso. São 9 questões. Vai vir um texto para você bem curto, uma frase bem curta sobre empreendedorismo, sobre aqueles slides que eu mandei para vocês, naquele roteiro, e naqueles slides sobre mitos, verdades, empreendedorismo, sobre
a síndrome do empregado, sobre as características do empreendedor, só sobre isso. Então vai perguntar para vocês se é falso ou verdadeiro e você vai dizer sim ou não, só isso. Vai marcar, marcar, marcar. Quando chegar na nona questão, e na verdade são questões diferentes para cada aluno, por isso que não dá para copiar, você só tem 30 minutos, o que você vai fazer? Deixa eu aceitar mais um aluno aqui. O que você vai fazer? Você vai chegar na última questão, pode ser que para alguns alunos seja a primeira questão, pode ser que para outro aluno esteja no meio. Tem uma questão de responder apenas. Essa questão ela é bem tranquila, ela vai pedir para você citar, né, alguma coisa sobre empreendedorismo no meio do texto, também sobre esses slides que eu pedi que vocês fizessem uma leitura. E aí você vai escrever lá. Tá? Só cite, por exemplo, 2, cite 3, cite 4, enfim, você só escreve lá, salva e envia o documento. Vamos dizer que você errou muito, errou 50% do seu questionário, aí você tem o direito de refazer as questões, tá bom? Então você tem uma segunda chance de refazer, pode ser na mesma hora que você vai refazer e vão vir novas questões. E aí você vai fazer de novo. O sistema vai considerar a melhor nota e vai salvar. Então, repetindo, você tem duas tentativas. Para resolver esse questionário aqui, tá? Questionário de empreendedorismo. A partir das 11 horas, ou seja, no final dessa aula, ele vai estar aberto. Se você não se sentir seguro para fazê-lo logo depois dessa aula, pare um pouquinho, abre esses slides aqui em cima, ó, slides complementares, perdão, esses aqui não, da aula passada, slides de empreendedorismo, abre esses slides, leia mitos e verdades empreendedoras, estude de novo, aí você vem aqui, clica em questionário de empreendedorismo, vai abrir aqui, tá vendo? Questionário de empreendedorismo e você vai responder. Só que aqui nenhum aluno respondeu ainda e ele só vai estar disponível a partir das 11 horas, por isso que vocês não conseguem visualizar, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como ele aparece. Ó, no roteiro que eu mandei para vocês, ele diz aqui, ó, esse aqui, ó, forme equipe de no máximo 4 pessoas. Tá dando para escutar aí, pessoal? Tá dando para escutar? Ok. Forme a equipe de no máximo 4 pessoas, exceção se for número ímpar, aí pode ter uma equipe com 5 pessoas. Baixe o manual do plano de negócio do Sebrae, pode ser pelo WhatsApp ou pelo SIGA. Defina uma equipe, nessa equipe defina um segmento para atuar. Por que um segmento? Pode ser de gêneros alimentícios, pode ser de vestuário, pode ser de aquicultura, de pesca, metalurgia, pode ser de atacado, de supermercado. Defina um segmento, defina um produto para desenvolver nesse seu negócio, enfim, a partir daí você vai montar a missão, a visão, os objetivos e as metas, tudo isso no formato de Word, você digita tudo isso com a sua equipe. Primeiro você vai dizer, minha equipe é essa, esses são os membros, esse é o meu segmento, esse é o meu produto, esse é o meu negócio. Aí você justifica o porquê que escolheu aquele negócio, né? O motivo que escolheu, porque é um negócio que não tem na região, porque é um negócio que tem uma perspectiva de crescimento, porque é um negócio novo, porque é um negócio familiar e eu quero expandir, porque é de interesse comum da equipe em função do mercado competitivo, em função da tecnologia, enfim, você vai justificar. A partir daí, você aqui, ó, no item 4 diz assim, ó, baseado no manual do Sebrae, nos slides de empreendedorismo disponibilizados, siga o modelo explicativo da Vale como exemplo, slides 112 até o 135. Então, se você for lá no material disponibilizado, que é o material de empreendedorismo, deixa eu ver qual foi o de vocês, PDF,
prossigar que é mais fácil. Esse é o material disponibilizado. Vamos ver o modelo da Vale que tem aqui nesse material de empreendedorismo. Se você for lá no final, empreendedorismo, plano de negócios, PMBOK, stakeholders, está aqui, ó, missão, visão, está aqui, ó, missão e visão, aí que tem os conceitos, ok, de missão e visão, para servir como referência para você montar o seu negócio. Logo depois dos conceitos, ele dá o exemplo da Vale, Porto, importância, aqui ó, de acordo com o site da Vale, a missão da empresa é, aí ele explica a missão da Vale e explica também a visão da Vale, tá vendo? Aí ele te dá isso como exemplo, então tá lá no final dos slides de vocês. Tá dando para entender? Então você baixa os slides e usa isso como referência, tá bom? Aí você faz o da sua empresa baseado no roteiro disponibilizado. A partir daí, ó, elabore uma avaliação estratégica fazendo uma matriz fofa, SWOT, que significa o quê? Pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades. Aí aqui ele fala, página 108 da apostila do Sebrae. Aí você vai lá no Sebrae, plano de negócio do Sebrae, vai lá na página 108. Bora ver se ela abre direto aqui. Ah, não abre. Tem que ir para a página lá. 107, 108, ó. Análise da matriz fofa. E aqui você pode fazer igualzinho, ó. Força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Aí ele faz um quadradinho aqui, explica o que é força, o que é oportunidade, o que é fraqueza, o que é ameaça, como exemplo, e deixa um quadradinho em branco aqui, ó. Vamos praticar, tá vendo, ó? Aí esse quadradinho você faz para a empresa de vocês. Quais são as forças, quais são as oportunidades, quais são as fraquezas e quais são as ameaças. O que você tem que atentar? Pessoal, força é diferente de oportunidade. Por quê? Força é interno, oportunidade é externo. Oportunidade é o mercado, força é o que você tem de melhor na sua empresa. A mesma coisa com a fraqueza e com a ameaça, não confundam. Fraqueza é o que você tem de dificuldade, não tem o capital, o pessoal não tem treinamento, é a sua empresa. O que é ameaça? É ambiente externo, o meu concorrente, o meu ponto logisticamente, entendeu? A ameaça para o meu negócio. Então a força e a fraqueza é interno, a oportunidade e a ameaça é externo. Aí você vai digitar quais são os pontos fortes, fracos, as ameaças e oportunidades do seu negócio. Com isso você consegue montar uma matriz SWOT. Isso tudo serve como planejamento estratégico se um dia você for montar a empresa de vocês. Então percebam que você só vai estar criando a missão, a visão, o objetivo, a meta e a força e a fraqueza. Então é muito tranquilo. 2 ou 3 páginas já encerrou, gerou o arquivo em PDF, colocou no site, morreu a atividade. Por quê? Um plano de negócio tem 100 páginas. Demoraria um semestre inteiro para fazer. Nós não vamos fazer isso. Por quê? Porque o conteúdo não é de plano de negócios, o conteúdo de vocês é de gestão rural, é para entender como se cria uma empresa, como são os processos de gestão, quais são as funções logísticas, como são a função de produção, o que é empreendedorismo e como é que eu coloco esse produto no mercado. Aí, logisticamente, pensei que tinha entrado alguém.
apitou aqui. Aí, logisticamente, eu consigo... Já me perdi. Aí, logisticamente, eu consigo me organizar para esse cenário, ok? Então, apostila do Sebrae, página 108. Por fim, enviar um arquivo em PDF até a data informada. Qual é a data informada? Vamos lá. Slides, plano de negócio, missão e visão, prova, primeira avaliação, slides, questionário, roteiro do plano de negócio. Você vai enviar, pessoal, hoje são 27, até o dia 3, então só na próxima aula. Você vai ter uma semana aí, já que eu demorei em mandar o roteiro, então até o dia 3, tranquilamente, aliás, até o dia 2, meia-noite, vai ser até o dia 2, porque dia 3 é a nossa aula, então eu vou colocar até o dia 2, meia-noite, um espaço aqui, deixa eu editar aqui, para você enviar esse material sobre as empresas. Tá dando para entender aí? Deu para acompanhar o passo a passo de onde é que vocês vão pegar cada informação? Tá mais claro agora? Oi, estão escutando? Pessoal? Ok, só para saber se estão atentos aí. E aí, cada local desse, você já sabe onde pegar a informação e disponibilizar. Então, bem aqui, então na visão de aluno, eu acho que tem um aluno querendo entrar aqui, Danilo. Bem, 10h30, meia hora de aula, já não vou mais deixar ninguém entrar, foi o último. Vamos lá. Então, na visão de aluno, você vai enxergar desse jeito o SIGA-A, tá bom? Aqui embaixo o roteiro que eu enviei para vocês, aqui o questionário que você vai ter 30 minutos para fazer. Então, aconselho que vocês leiam antes esses slides complementares aqui, inclusive sobre mitos e verdades empreendedoras. Não deixem de ler, que aí você acerta tudo. E aí, você vê, aí hoje é a nossa aula, aí você vai ver e responde logo o questionário, com a memória fresquinha. E os slides de PCP e Layout é a nossa aula de hoje. Até a aula que vem, dia 2, meia-noite, você envia o arquivo que você vai estar fazendo essa semana agora, baseado nesse roteiro de missão e visão e plano de negócios, ok? Eu vou aproveitar que já são 10h34 e vou fazer logo a chamada. Cadê? Alunos. Tudo certo? Aqui. Deu para entender? Onde vocês vão anexar o material, onde é que está a referência. Semana que vem, nossa última aula encerra o semestre, tá bom? Pois não. Vocês vão ter o material para pesquisar sobre KPI, curva ABC, ponto de pedido, lotes econômicos, giro de estoque e retorno de capital, dentro de administração de materiais, dentro dos livros que eu indiquei para vocês. Na biblioteca do IFPA tem os livros, alguns, e outros estão na minha apostila. Então vocês vão poder pegar esse material e quem for usar profissionalmente isso, pode tirar as dúvidas comigo, que não vai dar para a gente trabalhar a fundo cada tópico desse como KPI. Perdão. O KPI, como vocês sabem, é um indicador-chave de performance, é um indicador de desempenho. Nós trabalhamos apenas um indicador desses. Qual foi? Curva ABC. Os outros eu vou mostrar para vocês, mas a gente não vai adentrar, a gente não vai aprofundar nos conteúdos, tá bom? Deu para entender? A gente vai só mostrar quais são os outros KPIs que daria para trabalhar dentro desse conteúdo, mas a gente não vai exercitar matematicamente cada um deles, tá bom? Ok? Muito bem. E o nosso último conteúdo é gestão de transportes, que a gente também vai falar dele hoje,
que é sobre distribuição física, os modais e a parte de viabilidade econômica do empreendimento rural. E a gente já está fazendo isso, porque no nosso plano de negócio, se vocês olharem, o plano de negócio e empreendedorismo, o que é? É um plano, deixa eu abrir de novo aqui, em que você tem, deixa eu abrir o do Sebrae. Tá dando para ver minha tela ainda? Alguém responde? Tá. O que é um plano de viabilidade econômica? É um plano em que você calcula antecipadamente um projeto de um negócio. O que vocês estão fazendo para mim? Missão, visão, valores e análise SWOT, certo? Mas o plano de viabilidade econômica é um plano dentro de outro plano. Ou seja, o plano de negócio é macro, que tem microplanos. Nós temos um plano de marketing, um plano de logística, aqui ó. Vamos lá. Um plano operacional, que tem layout, planejamento da capacidade produtiva. Nós temos um plano financeiro, nós temos a matriz fofa, que é a análise SWOT, que é um plano estratégico, entenderam? Nós temos um plano macro de negócios e microplanos dentro desse plano maior. Então, o plano de viabilidade econômica de gestão rural é um plano financeiro, tá aqui o item 5, que nós não vamos ter como trabalhar detalhadamente. Seriam todos os cálculos matemáticos de economia rural e matemática financeira, de payback, de retorno de capital, de viabilidade econômica, para saber de capital de giro, de ponto de ressuprimento, de giro de estoque, de estimativa, de cenários, para saber se o teu negócio tem viabilidade. Tá dando para entender? Isso a gente não vai fazer também. Qual é o ponto de equilíbrio do teu negócio? O que é ponto de equilíbrio? É o break-even point, é o momento exato em que tu tens que produzir uma quantidade de produtos para que aquela quantidade fabricada cubra os teus custos. Então, quanto eu tenho que fabricar? Vamos dizer que você criou um produto, sei lá, chamado camarão na aquicultura, e você tem que produzir quantos camarões para poder vender por quilo, para pagar o custo desse teu investimento. Qual é o ponto de equilíbrio, break-even point? Ah, professor, o meu ponto de equilíbrio são 10 toneladas, são 5 toneladas, porque aí eu pago a parcela do meu financiamento, tiro minha margem de lucro e consigo fazer novos investimentos. Então, se você não produzir 5 toneladas e não vender 5 toneladas, não escoar 5 toneladas, você vai ter prejuízo. Você não vai conseguir bancar os seus custos. Portanto, o teu break-even point, o teu break-even point, eu vou permitir que o Daniel entre aqui, tá, pessoal? Eu falei que não ia entrar ninguém depois de 10h30, porque o Daniel avisou que ele estava em outra reunião, tá bom? De colegiado, por isso que eu estou aceitando o Daniel entrar aqui, tá? Vamos voltar lá. Então, o teu break-even point, o teu ponto de equilíbrio, é o momento exato da quebra, da ruptura, em que você tem que vender a quantidade exata que produz, que cubra os seus custos daquele negócio. Então, o teu plano financeiro, ele mostra a viabilidade e o momento exato daquela produção. Então, muita gente tem um grande negócio, cria expectativa de forma empírica, mas não calcula nada. Então, ele acha que está ganhando dinheiro. Às vezes, a pessoa fala, eu vou comprar uma certa quantidade de mercadoria, vou jogar o meu preço em cima, minha margem de lucro, e vou verificar que aquela quantidade de mercadoria eu estou tendo 100% de lucro. Não está tendo 100% de lucro. Por quê? Ele não sabe precificar. A receita total é diferente de faturamento. Totalmente diferente. Receita total é preço vezes quantidade. Receita total é o que você vendeu, mas o teu lucro não tem nada a ver com o que você vendeu. Você pode faturar 100 mil, o teu lucro ser 10 reais, porque o teu custo foi 999.900. Entendeu? Então, tua receita foi 1.000, faturamento foi 1.000 reais,
o teu custo foi R$ 999, lucrou R$1. Tua receita foi R$100, o teu custo foi 50. Opa, lucrei R$50. Aí sim. Então, a receita total, que é a mesma coisa que faturamento, é diferente de lucro. Então, você tem que conhecer qual é o teu break-even point para poder saber qual é a tua margem de lucratividade. Nesse momento, a gente faz uma pausa e volta para cá. Cadê? Aqui. Na gestão dos estoques. Aqui. Na gestão dos estoques, o que a gente percebe? Tá dando para ver o gráfico que eu coloquei aí? Tá dando para ver essa setinha laranja aqui? Pronto. Essa setinha laranja aqui, do lado esquerdo está escrito estoque máximo, estoque médio, ponto de reposição e estoque de segurança, certo? Do lado esquerdo. O que significa? Que a setinha laranja, ela está descendo, mas ela está descendo toda torta. Tá dando para ver? Toda torta. Pessoal, quando eu passo o mouse assim, fazendo movimento, vocês enxergam eu passar o mouse fazendo movimento? Ou não? Ah, então vocês enxergam toda a minha tela. Beleza, excelente. Então, olha só. Percebam que essa setinha ela está toda torta descendo. Mas a seta que está subindo, ela está reta. Ela está constante. É proposital. Por quê? Quando está descendo, significa consumo, tá? Olha só. O consumo do produto, ele é variável. Mas a reposição do produto, que é o ressuprimento, ele é exato, preciso, porque é a quantidade que eu comprei. Então, imagina que eu tenho naquele mês um consumo de 10, 15, 5, 20, 25, 12, 7, 15, entendeu? Ele é todo variável. Mas eu comprei 1.000, é uma quantidade exata. Aí começa de novo, 10, 15, 12, 7, comprei 1.000. Então, ele vem consumindo de forma variável, mas ele repõe de forma constante. Essa ideia de consumir e repor, consumir e repor, consumir e repor, significa, na administração de materiais, que esse produto e esse consumo variável, ele tem uma influência de variação de demanda. O que é a demanda? É o consumo, é a mesma coisa. Alguém no mercado está comprando e eu estou vendendo, mas eu não sei qual vai ser a demanda do mês seguinte. Eu tenho que fazer uma previsão. E como é que eu faço uma previsão do mês seguinte, do ano seguinte? Baseado em históricos anteriores. Ah, professor, então é muito tranquilo, né? Eu vejo que ele comprou no mês passado, ele vai comprar no mês que vem. É assim que funciona, pessoal? Tudo que ele comprou no mês passado vai ser igualzinho que ele comprou no mês que vem? O que vocês acham? Não. Não necessariamente, porque o comportamento do consumidor é variável. Então eu posso ter uma média, eu posso ter um histórico que sinalize algum tipo de comportamento. Se aquele produto não tiver influência sazonal. O que é influência sazonal? Você sabe que tem produtos que vendem mais em alguma época do ano. Por exemplo, em abril vende mais chocolate. Por quê? Qual é a influência sazonal do mês de abril? A Páscoa. Por que final do ano vende mais panetone? Natal. Por que no mês de julho vende mais roupas de banho? Férias, praias, a Juruteua, Salinas. Entendem? Tem produtos que saem mais em alguma época do ano por causa da sazonalidade. Isso aí é outra coisa. A gente já espera um pico maior de demanda naquele período. Mas imagina se falarem para vocês assim, pessoal, vai acabar o leite, vai faltar o leite em Bragança. As vacas morreram, teve uma mal da vaca louca, e aí morreram todas as vacas.
e daqui a 2 meses não vai ter mais leite. Quem puder estocar, estoca, que não vai ter leite por 2 anos. O que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? Vocês vão correr no supermercado para fazer o quê? Para comprar e estocar, assim como acabou o álcool em gel. Lembram? Na época do auge, do pico da pandemia? Faltou álcool, sim ou não? Faltou máscara, sim ou não? Porque as pessoas correram para comprar devido a um boom de uma pandemia, de uma doença, de um vírus, e não tinha. As empresas não estavam preparadas para aquele pico de demanda. Então a gente chama isso de pico de consumo, uma demanda não esperada. Então você vai aqui no verdinho, aqui embaixo, em algo chamado estoque de segurança, tá vendo? Que o laranja não chega até o final do verdinho, ele para no verdinho, tá vendo isso aqui? Por que ele para no verdinho? Porque o verdinho é um estoque de segurança. Ele só vai ser consumido se não tiver mais produto. A ideia é ele vir consumindo uma certa quantidade até o estoque de segurança. Aí vai chegar novas mercadorias, eu reponho o estoque. E o estoque de segurança vai ficar ali para sempre. Eu só vou renovando por cada validade, mas ele vai ficar aquela quantidade ali para sempre. Chegou o novo, eu ponho lá, tiro aquele, ponho para venda, mas deixo aquela quantidade ali para caso um pico de demanda, caso atrase a entrega, eu tenho aquela quantidade ali para abastecer o meu cliente, chama-se estoque de segurança, para determinado tipo de alteração no mercado. Então, por isso eu tenho estoque de segurança. Eu tenho que calcular isso aqui, esse cálculo a gente não vai trabalhar agora, para poder eu comprar um produto no tempo certo, levando em consideração o ressuprimento, algumas variáveis do mercado, para que o produto seja reposto e não tenha um impacto no meu faturamento, não falte produto para o meu cliente. Tá dando para entender a importância de gerenciar bem o estoque, a compra, o consumo, um tipo de KPI? Percebe? Quando vocês estudaram curva ABC, vocês estudaram para analisar o mercado, o produto que mais sai, que mais vende, qual não pode faltar. Agora vocês estão estudando como é a logística de comprar, repor, para ter produto para o mercado, para calcular o momento exato de ressuprimento, entende? Cada tipo de cálculo é para um indicador diferente, por isso o nome KPI, indicador chave de performance, serve para uma coisa diferente. Um outro cálculo chama giro de estoque, qual é a rotatividade, em quanto tempo o teu estoque vai girar, o dinheiro vai voltar para ti, tu vai lucrar para comprar de novo. Então essa é a ideia, é fazer, usar os indicadores a teu favor. Olha o cálculo que a gente iria fazer, ó, não vai dar tempo. Calcular os pontos de pedidos ideais, calcular os cálculos aqui, calcular o retorno de capital, calcular os indicadores, então não vai dar para fazer tudo isso, mas calcular a média móvel, olha só, ponderada, aritmética, que daria para ter ideia de previsão de demanda, a curva BC. Como é que é? Como é que é? Foram salvos pela pandemia, né? Foram salvos pelo gongo, né? Fizeram fizeram só a curva BC. Fizeram só a curva BC. Bem, e aí a gente vem para o último ponto da cadeia logística. Percebam, pessoal, a gente está antecipando um conteúdo da próxima aula, porque cronologicamente só foi colocado aqui gestão de transportes no final, tá? Mas a lógica é começar com transportes, lotes econômicos, curva BC e ponto de pedido, e terminar com empreendedorismo. Eu só estou juntando os dois aqui na ordem, tá bom? Mas as 2 aulas de hoje é só isso. O lotes econômicos e finalizar com o PCP e o layout, tá bom? E aí são as 2 aulas que faltam pra gente. Muito bem. O que é MRP e MRP2? Na época, o MRP e o MRP2, eles eram conhecidos como sistemas, né, de tecnologia da informação. Eles eram tecnologias de aprimoramento
como se fosse, na época eles não tinham, como é que eu posso explicar para vocês? Lembram do, não sei se é da época de vocês, o Palm Top, que era um aparelho de mão que você fazia contagem de estoque eletrônico com uma canetinha, não é da época de vocês. Mas o Palm Top era aquilo era um MRP, as empresas tinham uma forma de controle de estocagem, né? E ele sofreu uma evolução. O MRP, ele era um software, um programa que contabilizava, só que ele não levava em consideração as pessoas. E o MRP2 foi uma evolução. Ele já calculava a produtividade das pessoas no local de trabalho. Então ele associava o KPI, indicador matemático, com o elemento humano, né? A importância das pessoas no local de trabalho, a produtividade delas. Então era uma associação. Muito bem. E aí veio a pergunta clássica que vocês têm que sair daqui sabendo. E eu vou perguntar para vocês de novo agora. Na cadeia de suprimentos, qual é o primeiro elo? Se vocês podem olhar aqui, do lado esquerdo está o fornecedor, do lado direito está o cliente. Aí nós temos atacado, varejo, supermercado, suprimento, produção, distribuição, até o produto chegar no cliente. Quem é o primeiro elo da cadeia de suprimentos? O fornecedor ou o cliente? Me respondam. Muito bem. Saindo daqui sabendo isso, já é um grande avanço. Muita gente não sabe isso. Vai falar fornecedor. Só porque ele fabrica, produz e vai mandar o produto para mim. Mas se não houver uma demanda minha, uma necessidade minha, por que ele vai fabricar? Ele só vai fabricar o que o mercado está demandando. Eu só vou comprar o pincel de professor, ele só vai fabricar o pincel se eu tiver demanda pelo pincel. Senão, para que ele vai fabricar? Vai deixar em estoque? Então, eu, cliente, demando algo, ou seja, um fluxo de informações, eu gero uma demanda, e aí ele tem um fluxo de estoque, de suprimento dessa demanda, e aí ele vai me abastecer, e aí eu tenho uma cadeia de abastecimento ou suprimento. Alguém sente uma necessidade, e essa necessidade precisa ser suprida, por isso cadeia de abastecimento, conhecida na logística como supply chain. Supply Chain Management. Por que Management? Gerenciamento de uma cadeia de suprimentos. É isso que a logística visa. Gerenciar essa cadeia. Quem melhor controla esse fluxo de produtos, indicadores, tecnologia, serviço ao cliente, atendimento, é que se destaca no mercado de trabalho. Por quê? Porque vai fazer chegar o produto certo, na hora certa, na quantidade certa, com o menor custo total possível. E esse é o objetivo de todas as empresas, fazer o produto chegar mais rápido, de forma eficiente, eficaz, fazer o produto chegar melhor. Então é mais ou menos assim, ó. A logística, ela tem de um lado fornecedores, ela tem todo o processo de manufatura, recebimento, produção, estocagem, distribuição, armazenagem, até chegar no atacado, varejo, supermercado, porque o cliente pode ser eu, ou pode ser o Carlito Souza, ou seja, algum elo entre a indústria e o distribuidor até mim. Se eu tirar esses elos e fizer indústria até mim, eu estou trabalhando marketing de rede. Lembram da aula passada? Eu tiro os atravessadores e faço o produto chegar direto. E aí eu ganho na indicação, eu ganho no consumo menor, porque eu não tenho atravessador, então eu pago menos, e eu ganho na comissão da propaganda boca a boca. Lembram disso? Da aula anterior? E aí aqui é uma imagem de um layout de um armazém em docas e colunas, para que vocês possam entender o que é uma paletização, o que é uma verticalização. Você consegue armazenar muito mais de forma vertical do que na forma horizontal. Por isso que os prédios hoje ocupam menos espaço horizontal e colocam mais pessoas empilhadas uma em cima da outra. No sentido também dos armazéns, segue a mesma lógica. Tá dando para entender até aí? Saindo dessa lógica, tá, né? Muito bem. Saindo dessa lógica logística,
Aqui são umas fotos que eu tirei na época, há muitos anos atrás, em 2008, em um dos maiores portos do mundo, né? Esse aqui, se eu não me engano, era na Holanda, esse porto, né? Olha o centro de operação. Isso era Barcelona. Isso aqui era em 2008, muito tempo, 12 anos atrás. E aqui eles tinham operação de armazenagem, tem os galpões, de silos, de calado para receber navios altos e profundos, né, para navegação, de containers, que são esses containers aí de distribuição, de docas. Era um dos maiores portos do mundo, olha só. Operação de carretas, transportes, olha o tamanho do navio que encostava aí no porto. Olha os silos do lado esquerdo aqui, né? Armazenagem, silos, então realmente um dos maiores portos mundiais. Olha só, um mundo, né? Isso aqui tem essas fotos foram tiradas em cima de um morro, né? Esse morro é em frente, esse porto, né? E nessa época aí eu estava começando a lecionar, 2008, eu leciono há 17 anos, né? Isso tem 12 anos, tinha acho que 4 anos de docência. Eu me formei em 2001, 2002 eu já ingressei na especialização, 2003 no mestrado, 2004 eu comecei a dar aula, aí 2008, 3 anos depois, Aí eu viajava pensando nas aulas de logística, produção, aí ia atrás de porto em vez de curtir a viagem. Aquela fase inicial. Bem, e aí a gente entra no conteúdo de PCP e layout, que é o nosso último assunto. Produção, planejamento e controle da produção e arranjo físico de instalações, layout. E relembrando, para falar um pouco de layout, a gente fala um pouco de indicadores, né? Lembrem-se que quem não mede não gerencia, né? A qualidade só pode ser conseguida se ela for verdadeiramente controlada. Como são 11h05, a partir de agora vai estar liberado o questionário. Então, antes de terminar a nossa aula, eu vou mostrar para vocês que o questionário já está liberado. Quem se sentir apto para responder, já pode responder, mas eu aconselho fazer uma releitura do material de empreendedorismo. Gerenciar é controlar, sem controle não há gerenciamento, sem medição não há controle. Então, não se pode gerenciar aquilo que não se pode medir. Ou seja, na vida ou nas empresas, só se consegue aquilo que se controla. Então você tem que abrir, fechar o seu negócio, criar KPIs, criar indicadores, saber o faturamento, saber a receita, o custo, as despesas, porque sem placas de sinalização e sem GPS, que agora, né, sem celular, você não sabe para onde ir, você não sabe qual rumo tomar, qual estrada tomar. Então a ideia é você saber o que fazer. Vou dar um exemplo para vocês. Prestem bem atenção e liguem o microfone para responder quando eu fizer as perguntas. Olha só. Lembrem a diferença de faturamento para lucro que eu acabei de falar para vocês. Imaginem que esse é o nosso presente, tá? E no presente, a minha empresa fatura R$130 mil. Isso é bom ou ruim? Alguém liga o microfone e me responde. Alguém mais? Um só, é bom, ninguém mais opina? Vamos lá. É bom, então vamos lá. No futuro, eu quero que ela fature 150 mil, ok? É a minha perspectiva para essa empresa. Porém, no passado, ela faturava 143, 139, 133. Vou fazer a mesma pergunta para as duas pessoas que responderam. No presente, minha empresa fatura 130 mil. Isso é bom ou ruim?
É bom ou ruim? No futuro é 150. No passado, o histórico dela era 143, 139, 133 e agora está em 130. Ou seja, o número 130 sozinho, o número 130 sozinho não quer dizer muita coisa. Ela faturava 130 mil, eu posso dizer é bom. Mas se o custo dela fosse 135, ela estava no prejuízo de 5, sim ou não? Então não dá para você ter referência só com um dado jogado. Mas quando eu disse para vocês que o histórico dela era 143, 139, 133, você vai olhar, peraí, tá caindo, já está em 130, meu Deus, eu estou perdendo faturamento. Aí eu vejo que o 130 não é tão bom, porque a minha perspectiva era chegar em 150, eu já estava em 143, faltava só 7 mil, agora eu estou em 130, falta 20 mil, tá ruim, sim ou não? Entenderam o outro ponto de vista? Agora já está péssimo. Mas olhando no início estava bom, sim ou não? Entende que quando eu dou mais informação para você, o negócio vai ficando melhor? Você tendo acesso aos dados, sim ou não? Vou dar outro exemplo para você. A história de Jace. Jace pesa 65 quilos. Isso é bom ou ruim? Bora, pessoal, participem. Só tem 2 falando. Jace pesa 65 quilos. Isso é bom ou ruim? Bem, vamos lá. Vamos lá. Jace é homem. Faz alguma diferença? Se Jace fosse mulher, e se Jace pesasse 65 quilos e fosse mulher, tava bom ou tava ruim? Não precisava nem depender da altura, né? Tá vendo só? Pra mulher não importaria a altura. Mas se é homem, 65 quilos já tá ruim, né? Muito bem. E se já se for homem e tiver 1,80 m? Tá só pele e osso. E se já se for mulher? Já se é mulher e tem 1,5 m. Tá o quê? 1,5 m com 65 quilos tá obesa. Tá de sobrepeso. Tá fofa, olha que coisa gentil. Pessoal, pois é, percebem que quanto mais dados você tem, a informação fica diferente? Eu esqueci de falar o último dado para vocês. A Jace tá grávida. Pois é, vocês não têm todas as informações. Mas a Jace tá grávida de 7 meses. A Jace tá grávida de 7 meses. Ela engordou mais de 20 quilos na gravidez.
Ela engordou mais de 20 quilos na gravidez. E aí, nesse cenário novo, a Jace tá gorda? Pois é, não está. Então percebe que quanto mais informação eu tenho, mais fácil a minha afirmação e a minha tomada de decisão? Na empresa é a mesma coisa, pessoal. Quanto mais KPIs, quanto mais indicadores, você tem uma decisão mais assertiva. Quanto melhor o teu plano de negócio, quanto melhor a tua viabilidade financeira. Então, essa é a diferença. Você tem que entender o que é a operação, a capacidade produtiva. Quando a gente fala um pouco de produção e operações, de finanças, de negócios, a gente está falando um pouco do cenário logístico, empreendedor, financeiro. Por isso o plano de negócio ele é bem completo, né? Quando a gente fala em PCP, Planejamento e Controle da Produção, a gente fala de atividades produtivas. Querem um exemplo? Que marca é essa que está aparecendo nesse sapato aí na tela? De que marca é essa? Da Nike. Significa que esse sapato é muito barato, né? Eu acho que por R$50 eu compro ele. Novo, original. Não. Por que não? A marca faz diferença? Pois é, a gente compra a marca, não o sapato. Mas esse site fez algo diferente. Ele falou assim, da produção em massa para customização. O que você entende por isso? Da produção em massa, você customiza de acordo com o seu gosto. Olha só. Você escolhe a cor, o formato, o layout e ele chega na tua casa. Antigamente eles faziam um sapato padrão. Você poderia ter qualquer tipo de sapato, desde que ele fosse conga preto. Eu usei muito conga vermelho e quichute preto. Na minha época era só 2 tipos de sapato. Era o quichute preto, que a gente usava para tudo, para jogar bola, para jogar vôlei, para jogar futebol, para sair para shopping. Era o quichute preto, que amarrava na canela o fio preto do quichute. E o conga vermelho, que era para educação física. Era maravilhoso. Hoje, a minha filha tem que ter um tênis para vôlei, um tênis para se quiser jogar futsal, uma sapatilha para balé, um tênis se quiser jogar tênis de mesa, um tênis se quiser jogar, pelo amor de Deus, tu fica pobre, né? Já viram isso? Pode falar. Eu vou repetir a tua pergunta porque eu percebi que esse sistema meu só grava o que eu falo, ele não grava o que vocês falam. E aí quando vocês assistem a aula, você só escuta a minha voz. A voz de vocês não fica gravada, eu não sei porquê. Então a pergunta foi se o sistema é da Nike, se o site é da Nike ou se o site é de alguma empresa parceira. E a resposta é que é de alguma empresa parceira que customiza os sapatos com layout, cor, design para atender de forma customizada ao cliente. Mas nesse caso, se for original mesmo, é credenciado pela Nike, tá? Porque ele não pode pegar um produto, alterar o design e o layout do produto sem autorização da empresa fornecedora. Então, com certeza, parceira. Hoje, se você entra na internet, até no Instagram, você vê que eles estão oferecendo vários produtos, demoram 2-3 meses para chegar para ti. Fone de ouvido, camisas customizadas, vindo tudo de fora, né? Estados Unidos, China, e só coisa bacana quando chega, né? Mas normalmente tem chegado. Eu comprei 2 camisas no tempo desse, chegou. Minha filha comprou um fone, chegou, mas minha irmã comprou um relógio, demorou 3 meses. Quando chegou, não era o relógio que ela esperava, que é um que sincroniza com o celular, né? Que marca as coisas, igual aqueles
bem baratinho, tipo, enquanto da Apple é R$ 7.000, ela comprou por R$ 100. Então, lógico que não seria a mesma coisa, um chinês que faria quase tudo que o outro faz, né? Mas são alternativas aí de sites que customizam. O que ele quer dizer com isso é que você sai da era da produção em massa, do povão, no sentido de eu faço uma coisa e todo mundo compra, para eu te atendo de forma personalizada. Então a ideia é que o produto fique mais caro. Então a empresa encontrou uma outra alternativa de ganhar dinheiro, de agregar valor ao produto e de lucrar um pouco mais, porque de forma customizada o preço é padrão. Quando ela te atende, de forma de produção em massa, o preço é padrão, mas quando ela te atende de forma customizada, ela consegue aumentar o valor do produto, entendeu? Bem, vamos lá, não dá tempo da gente concluir. O que é o Just in Time? É uma filosofia que busca a eliminação de custos e desperdícios. Então a gente sempre fala em PDCA, que é Plan, Do, Check, Action, e dentro dele tem o Just in Time, que é o produto certo, na hora certa, na quantidade certa, com a minimização de custos e desperdícios. Então, o que ele visa? Zero defeito, zero falha, estoque zero, quebra zero, problema zero, lead time zero, que é o tempo em que o cliente faz um pedido e o pedido chega na mão do cliente. Então, lead time, tempo de espera, tempo de entrega, quanto menor, melhor, por isso zero. Como não existe quebra zero, falha zero, estoque zero, problema zero, ou seja, como não existe esse mundo perfeito, o nome é filosofia Just in Time, é uma filosofia. Todo mundo tenta chegar no melhor possível, mas não existe o melhor cenário perfeito possível. Existe uma melhor alternativa que tenta se chegar no melhor cenário, mas não é perfeito, ok? Tenta-se usar o Just in Time da melhor forma, mas não existe a forma perfeita. E aí, a qualidade, ela vem nesse contexto para mostrar que ela é muito importante, né? A qualidade, ela faz com que você até agregue valor e possa ganhar dinheiro. Por quê? Ela te proporciona uma melhor imagem, e se você tem uma melhor imagem, aumenta o teu volume de vendas. Se aumenta o teu volume de vendas, tem uma menor necessidade de você competir em preço. Que é um exemplo, você acha que a Coca-Cola compete com esse refrigerante Splash, Albano Cola, Cola não sei do que, esses refrigerantes do mercado que ninguém sabe o nome? Você acha que ela precisa baixar o preço dela para competir com eles? Sim ou não? Não precisa. Os supermercados e os atacados e os mercadinhos, eles imploram para ter Coca-Cola, porque a Coca-Cola é muito procurada, ela é demandada, ela vende sozinha. Essas empresas querem ter esse produto, então ela tem uma menor necessidade de competir em preço, porque ela tem qualidade. Então, se ela tem qualidade, ela não precisa competir em preço, então ela coloca o preço dela mais alto. Se ela coloca o preço dela mais alto, ela tem maior economia de escala, ela tem custo de refúgio zero, ou seja, dá menos problema, ela tem menos reclamações, ela não precisa ter muito estoque, porque ela consegue ter alto giro, ela tem uma maior produtividade, e aí com isso ela tem receita maior, porque pensa comigo, vendo muito, não tenho problema, aumento o meu preço, aumento minha receita, com todo esse cenário propício, com a minha imagem positiva, os meus lucros são maiores. Então, ter qualidade é muito bom, sim ou não, para o meu produto? É um efeito em cadeia, por isso eles estão entrelaçados. Ter qualidade é muito bom. Tá. E aí, se você parar para pensar, você tem que conciliar a expectativa e a percepção. Porque às vezes a expectativa é alta e a percepção é baixa. Exemplo, um site te oferece entregar um produto em 3 dias. Você cria uma expectativa, vai chegar o meu produto em 3 dias.
ele chega em um mês. O que acontece com a tua expectativa? Ela foi frustrada. Você vai falar bem desse site para alguém? Seja sincero, me responda. Você esperava em 3 dias, ele chegou em um mês. Não vai. Você vai reclamar, vai falar mal. Mas o site te prometeu entregar em 10 dias. Você está esperando em 10 dias. Você olha, poxa, ainda é o 5º dia, amanhã é o 6º. Está quase chegando. No 10º dia eu recebo. Aí apita na tua campainha, tu abre a porta, é a tua entrega. No 5º dia tu se surpreende, olha, já chegou. No 5º dia, ele prometeu no 10º, você foi surpreendido. Então, a qualidade é muito boa, porque a tua percepção foi maior do que a tua expectativa. Então, a qualidade percebida é muito boa. No primeiro caso, a expectativa foi frustrada. Então, a qualidade foi pobre. E aí, se ele fala, eu te entrego em 20 dias, tu recebe em 20 dias, aqui embaixo, ó, expectativa igual a percepção. Então, percebe? Por isso que as empresas hoje falam, eu te entrego em 10 dias úteis, que dá quase 25 dias. Aí ele te entrega em 15, tá tudo certo. Porque ele não quer que o cliente tenha o impacto, né, de não receber o produto no tempo programado, que a ideia é justamente essa, né? O primeiro passo é definir as características de qualidade, como medir cada característica, estabelece os padrões, controla esses padrões, encontra e corrige se tiver problema e continua a fazer os melhoramentos. O nome disso é Kaizen, melhoria contínua ou contínuo aperfeiçoamento. E aí, a melhoria contínua, ela contribui muito com o ciclo de PDCA, que é Plan, Do, Check, Action. Planejamento, organização, direção e controle. E aí, pessoal, na próxima aula a gente vai falar de arranjo físico, porque já são 11h25 e não vai dar tempo da gente concluir hoje. A gente deixa os arranjos para a próxima aula. Arranjos físicos de instalações, porque a gente ainda tem que falar de previsão de demanda. Ok, até aí, senhores. Vou até colocar aqui arranjo físico. Vou até colocar aqui arranjo físico de instalações e previsão de demanda. Aí, se tiver pronto, já pode anexar ali embaixo. Deixa eu parar a apresentação aqui e deixa eu fazer a foto de encerramento clássica para ver quem está presente aqui, que eu registro toda a aula que a gente faz. Quem quiser ligar a câmera e puder,